Eu estou aqui com os autores do livro Mergulho na Sombra, a depressão nas fases da vida da mulher, com a Isabel Vasconcelos, que é jornalista. Ela atuou em importantes emissoras de todo o país, como produtora e apresentadora, líder de audiência no programa da Rádio Tupi AM. Ela é colunista da revista AME e da revista UFARMA. E também com o Dr. Calil do Alibe, que é psiquiatra. Ele é coordenador da psiquiatria da Universidade de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Professor convidado e palestrante em inúmeros congressos médicos no Brasil, também no exterior. E, gente, como o tema é depressão, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e tem mais um tempinho, se souber de alguém que está triste, que está até com dificuldade de falar assim, não, estou com depressão, liga, fala para assistir o programa, viu? Quem sabe a gente pode ajudá-los, tá bom? Muito obrigada por terem vindo, um prazer recebê-la. Muito prazer recebê-lo. E vamos, então, falar um pouquinho, primeiro do livro, né? O Mergulho nas Sombras fala das fases da mulher. Como é que é isso? Fala da depressão nas diversas fases da vida da mulher, que é um pouco diferente, né, Calil? Na menina, na criança, muita gente não pensa, mas as crianças também têm depressão. Na adolescente, na idosa, na mulher climatérica, na fase da gravidez, são momentos diferentes da vida da mulher, até fisicamente. Isso o doutor Calil pode falar até melhor que eu. Tá, e nesse livro você, Isabel, reuniu uma série de pesquisas, na verdade, até um pouco, acho que, do que você foi colhendo aí durante a sua vida como jornalista, né? Bom, a minha parte nesse livro é a parte sociocultural. O que a condição da mulher, né, na sociedade tem a ver com o desencadeamento da doença depressão nas mulheres, né? E a parte médica, evidentemente, é toda do Dr. Calil. E hoje a gente tem um número muito grande de pessoas que sofrem com depressão, né, doutor? Olha, Cláudia, depressão atinge em torno de 15 a 20% da população adulta. Então, esse é um número extremamente alto, extremamente importante, relevante. Mas o que a gente precisa definir, e é interessante o livro nesse sentido, é que depressão não é só a pessoa que está na cama chorando o tempo todo. Isso é muito fácil de ver como alguém com depressão. Depressão é muito mais amplo. Depressão atinge as pessoas que têm dores físicas, pessoas que têm tensões, pessoas que têm sofrimentos mais suaves, mas que ficam com a vida arrastada, pessoas que ficam realmente comprometidas com uma série de situações. Então, depressão não é só quem está no extremo da melancolia, chorando e achando que a vida não vale mais a pena. Aliás, muitas vezes a pessoa está só com muitas dores no corpo, não imagina que a depressão está tratando com analgésico, enquanto ela deveria estar procurando um psiquiatra, Exatamente. Né? Esse livro nasceu dessa experiência da Isabel, na verdade, conversando com inúmeros médicos não psiquiatras e alguns psiquiatras, e ela foi recolhendo essa ideia. Um dia a gente sentou e conversou e falou, bom, vamos falar sobre depressão na mulher. Porque vale a pena esclarecer isso. A mulher tem uma prevalência muito maior de depressão. Geralmente são 2 mulheres para cada homem com depressão. E, além disto, na fase hormonal feminina, entre 12 e 60 anos, as mulheres têm 4 vezes mais depressão que os homens. É isso que eu ia te perguntar. Ela está muito ligada a essa oscilação hormonal das mulheres. Mas Isabel comentou alguma coisa que me deixou pensativa, que é a questão sociocultural dessa mulher também, que também interfere na depressão. Porque a depressão, primeiro, a pessoa tem que ter uma tendência genética para ter. E segundo, tem que ter um fator, né, Calil, que desencadeia isso. Entende? Às vezes a pessoa tem a tendência e passa a vida inteira sem depressão, muito bem, obrigada. Para as mulheres, os fatores estão mais presentes, os fatores desencadeantes, por causa da condição social da mulher. Se você pensar que até 50 anos atrás a mulher não podia trabalhar, se trabalhasse todo mundo olhava para ela e dizia, coitadinha, não conseguiu um bom marido, né? Então ela teve que trabalhar. Então a mulher deixava de se realizar, toda essa condição da mulher antiga que a gente sabe. Porém hoje, a condição da mulher moderna ainda não é a condição ideal. Sem contar que aquela que tem a condição ideal tem tantas tarefas que no final a estafa pode virar uma depressão, né? Então, ela sofre muitas pressões. Começa que ela ainda é desvalorizada na sociedade, né? Na família, muitas vezes, ela é considerada, a opinião dela não é considerada menor. Isso acontece, a gente fala isso hoje, as pessoas dizem, pô, Isabel, mas até hoje, sim, até hoje, né? Muitas vezes elas são até fisicamente agredidas. Você sabe que a cada 15 segundos uma mulher sofre uma agressão de marido, companheiro, namorado, enfim, né? No Brasil. Então,
toda esta condição social e mais a pressão do dia a dia, você tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo você não consegue renunciar ao seu papel de rainha do lar. Você não delega as tarefas domésticas, nem na família, mesmo que nem delegue, para né, auxiliares. orgânico, a gente fica com aquela mas angústia, dentro, né? você não delegou nada, porque você está pensando, você está Exatamente. trabalhando ali, está na frente do computador, mas está pensando na educação do seu filho, no tempero do bife, no jantar que você vai servir É daqui. isso Não mesmo, é? é isso mesmo, acho que Então, acontece com toda todas. esta pressão que vem da condição social da mulher, acho que é um fator que tem que ser considerado na hora de você pensar em por que a depressão se instalou, como que ela deu o start, como que ela desencadeou. Agora, doutor, o que a medicina traz hoje de novidade e qual que é o caminho para o tratamento da depressão? Porque muita gente acha que a depressão é isso, tá tristinha, mas é uma doença. Então, é uma doença e muitas vezes de difícil reconhecimento, porque a pessoa está com um sofrimento no corpo. Muitas vezes o corpo é que está chorando, né? Então, isso é uma questão interessante, porque hoje quem faz o diagnóstico de depressão são os outros colegas médicos. É o ginecologista, é o cardiologista, é o geriatra. Então, essa pessoa é diagnosticada por outros colegas. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande de divulgar para os outros médicos o que é depressão. Eles hoje conhecem e você pode ter uma tranquilidade que o seu médico está apto a reconhecer sintomas e a poder te ajudar. Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente tem feito uma divulgação grande. E aí o tratamento, ele funciona como? Precisa de medicamento, psicoterapia, como é que é? Então, basicamente, o tratamento ele tem dois pedaços. Um da medicação. A medicação, realmente, eu costumo brincar e dizer que medicação é o que desatola o carro, é o que realmente deixa melhor. É a base neuroquímica para que você não entre numa depressão mais profunda, realmente não fique atolada na vida por muito tempo. O remédio ele é fundamental por um tempo, às vezes, um pouquinho mais longo. E nem todo mundo entende isso, Cláudia, porque a gente está acostumado na medicina a tratar um sintoma. Eu estou com febre, eu tomo remédio, melhorou a febre, eu paro. E nesse tipo de tratamento, não. Às vezes precisa manter-se por muito tempo até que você realmente consiga ficar consolidado. E depois é possível sair desse medicamento? Porque são medicamentos que, na verdade, são medicamentos controlados, né? Claro, a gente sabe que até pode causar uma dependência, mas depois existe um trabalho de volta para não precisar mais do medicamento. A ideia é que os dois caminhos trilhem juntos. Então, por outro lado, indicar uma psicoterapia, ver o que está realmente acontecendo com essa pessoa, como é que ela pode reorganizar a vida dela. A atividade física é extremamente importante porque produz um hormônio chamado endorfina, que a gente não tem remédios que gerem endorfina. Então, o bem-estar é extremamente importante. Coisas que retomem qualidade de vida dessa pessoa e diagnosticar tudo o que está acontecendo com ela. Agora, quando a gente fala assim de atividade física, eu imagino você que está aí com depressão, outro dia a gente falou de fibromialgia aqui, aí você fala, como que eu vou praticar atividade física se meu corpo todo está doendo e eu não tenho nem vontade de sair de casa? Mas é importante sim. E até na fibromialgia a gente comentou que quanto mais dor você faz atividade física, você vai melhorar, né, os sintomas dessas dores. Na depressão, o difícil é dar o início, é dar aquele começar a fazer é difícil. Então, o familiar pode ajudar muito. Não só ficar brigando com a pessoa, levanta da cama, vai andar, vai no Ibirapuera ou algo assim, mas estimular, vamos andar junto? Eu vou passar aqui para te pegar, vamos andar junto, vamos ficar juntos esses dias, vamos fazer uma caminhada, o quanto você aguentar. Não precisa ser uma aula de spinning super puxada, precisa ser algo, sim, que tem uma duração de 30, 40 minutos, na tua velocidade, no teu ritmo, sem aumentar. Na verdade, a produção da endorfina, ela depende do tempo de atividade física, e isso é que é muito importante. Ok. Existe, por exemplo, casos de pessoas que estão em depressão há muitos anos. Outro dia eu ouvi um rapaz falando para mim que o pai dele, no caso, está com depressão há 5 anos, né? E aí a vida toda desmoronou. Mesmo com uma depressão instalada há tanto tempo, existe solução? Existe cura? Sem dúvida nenhuma. Veja, o primeiro passo é diagnosticar corretamente do que nós estamos falando. Às vezes são condições médicas que estão gerando depressão. Tem muitas doenças clínicas que geram depressão, ou que cursam com depressão. Então, fazer um diagnóstico adequado, por isso que inicialmente é o médico que tem que cuidar disso.
ver o que está acontecendo. Os medicamentos hoje são extremamente potentes e bem razoáveis do ponto de vista de efeitos colaterais. Então, eles são suportáveis. Dá para se manter um tratamento adequado. Então, você mantém um tratamento adequado, você tenta reorganizar a vida dessa pessoa, com a ajuda da família é básica, se é o filho que disse isso, que coisa boa, ele está preocupado com esse pai. Então, realmente poder reinserir essa pessoa, porque depressão, a pessoa vai perdendo tudo. O contato da família, o trabalho. Numa sociedade tão competitiva como a gente vive hoje, quem é que vai poder manter um emprego estando deprimido? Não, é muito complicado. Perde rendimento, não Agora, levanta de manhã, é horrível. Você falou ainda há pouco que o medicamento nem sempre faz efeito tão rápido, que demora, que a pessoa precisa fazer o tratamento sempre. Mas ela sente uma melhora a partir do momento que ela começa a fazer uso desse medicamento? A partir do 3º a 5º dia, a pessoa já começa a ter uma melhora. Existe um ajuste da dosagem desse medicamento sem ou do dúvida. medicamento adequado a cada situação? Sem dúvida. O médico está apto a detectar qual o melhor remédio para aquela pessoa, para aquele estilo de vida. Eu pergunto isso até porque às vezes a pessoa está tomando medicamento, né, Isabel, e fala assim, eu estou tomando, mas não está adiantando nada, e então talvez seja uma questão de ajuste até mesmo de mudar o medicamento. E com relação ao medicamento antidepressivo, existe muito preconceito ainda, né? Você vê o próprio Tom Cruise, né, que perdeu a chance de ficar quieto, né? Ele disse uma grande besteira e ele é um formador de opinião. Ele disse que antidepressivo é subciência, eu diria que é superciência, que é uma maravilha, que é uma bênção. Que graças porque, na verdade, eu acho que tem um lado, né, das pessoas que não precisam e que tomam antidepressivo para lidar melhor com as situações rotineiras, né? E que a gente precisa, às vezes, encarar de frente. Também tem esse lado, né? Aí tem a diferença entre a doença, a depressão, e o que os psiquiatras, né, o Calil me corrija se eu estiver errado, que eu estou entrando na praia dele, que os psiquiatras chamam de luto, né? Você perdeu o emprego, perdeu o namorado, morreu sua mãe, o seu pai. E que faz parte da vida que a gente tem que encarar, né? Por um período de tristeza, de luto. Só que ele tem que acabar um momento, né? Se ele se prolongar, aí você ficou doente, né? É isso mesmo. É isso, doutor? Bom, papo é bom. Eu queria deixar para você uma indicação realmente com muito carinho e muito respeito ao trabalho desses dois autores, Dr. Calil Dualib, que é psiquiatra, Isabel Vasconcelos, jornalista, Mergulho na Sombra, Depressão nas Fases da Vida da Mulher. Se você precisar entrar em contato, 0 operadora 11 3284-5876. 3284-5876. Muito obrigada e parabéns pelo livro, muito bom, viu? Uma ótima aula aí pra gente ter uma vida ainda melhor, né?